Olá pessoal, estamos aqui para aprendermos hebraico. Na aula passada nós vimos as 22 consoantes do alfabeto hebraico e hoje eu quero retomar a aula revisando aquilo que você aprendeu na aula passada. Me acompanhe, por favor. Vamos revisar. Vamos lá? Repita comigo aí as 22 consoantes do alfabeto hebraico. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Iod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Sameker, Ain, P, Tsad, Gof, Resh, Sin, Shin e Tav. Essas são as 22 consoantes, você precisa decorá-las, tá bom? E nós queremos também hoje apresentar para vocês dessas 5 consoantes, 5 que são muito especiais. Por que são especiais? Porque elas recebem formas finais quando aparecem no final de uma palavra, tá bom? Então nós temos as formas normais, regulares, como você já aprendeu, e nós temos 5 delas que são as formas finais, tá? Então a primeira delas é o mem, tá? Então nós temos aqui o mem regular, normal, e depois nós temos o mem final. É a mesma letra, só que quando ela aparece no final de uma palavra, ela muda a sua forma, tá? Então, por exemplo, nesta palavra que nós já conhecemos, a palavra hebraica para Deus, que é Elohim, nós temos o mem no final da palavra Elohim. Mas perceba que não aparece o mem regular, o mem normal. Ele mudou de forma e ficou desse jeito aqui que você está vendo, tá? Em branco. Elohim, tá? O mem final. Vamos à segunda forma final. Nós temos também o tsad, certo? Então aqui você tem o tsad normal e o tsad final. Por exemplo, na palavra haaretz. Haaretz é a palavra que aparece em Gênesis, no capítulo 1, verso de número 1. Veja que Haaretz é traduzido como terra, tá bom? É um termo traduzido como terra. Então, aparece o tsad final aqui, tá? Outra forma final é o kaf. Então, nós temos o kaf, forma regular, normal, e nós temos o kaf final. Por exemplo, na palavra Vehosher, que é a palavra para escuridão no hebraico, Vehosher, aparece aqui o K final, tá certo? Porque como o K aparece no final da palavra, ele muda de forma. Depois nós temos o P. Aqui nós temos o P regular, normal, e nós temos o P final. Por exemplo, na palavra Ve'of, a palavra hebraica Ve'of, nós temos aqui no final o P, né? O P final, não o P regular, tá certo? E depois nós temos também o Nun, né? Aqui você tem a forma final e aqui você tem a forma regular do nun, tá? Por exemplo, na palavra hebraica ben, certo? Olha só, aparece o nun final, mas aparece não na forma regular, mas na forma final, tá certo? Então, estas são as 5 formas finais das letras hebraicas, certo? Que aparecem nas palavras. As letras mudam de forma, de formato, quando aparecem no final da palavra. Recapitulando, olha só, o kaf regular, ó, o kaf normal,
o mem normal, o mem final, o num regular normal, o num final, o p normal, olha só, o p final, o tsad normal e o tsad final, tá bom? Então você precisa aí decorar estas formas finais, são 5 letras do alfabeto hebraico, 5 consoantes que mudam de forma quando aparecem no final de uma palavra, tá bom? Também hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o Dagesh Lene. O que é o Dagesh Lene? O Dagesh Lene é um pontinho que aparece dentro da consoante, certo? E ela aparece, esse pontinho, aliás, ele aparece em 5, ou aliás, em 6 das consoantes, tá certo? Então, quais são elas? Nós aqui podemos identificar, olha só, o beit. Aqui você tem um beit normal e aqui você tem um beit com um pontinho dentro que nós chamamos de Dagesh Lene. Aí você tem um gimel, o gimel normal, né? E aqui você tem um gimel com o Dagesh Lene. Você tem o dalet normal e depois você tem aqui o dalet com o Dagesh Lene. Você tem o kaf normal, sem nada, e o kaf aqui com um pontinho dentro com o Dagesh Lene. Você tem aqui o p normal, sem nada dentro, e você tem o p aqui com o Dagesh Lene. A mesma coisa acontece com o tav, tá certo? Então, nós chamamos essas 6 consoantes de begad kefat, certo? Então, para a gente não esquecer essas 6 consoantes que levam esse pontinho chamado de Dagesh Lene, nós utilizamos essa expressão artificial para entender, para memorizar essas 6 consoantes, certo? Então, por exemplo, o beit é o B, né? O gimel é o G, depois nós temos o dalet, que é o D, aí temos o kaf, né? Que é o K, nós temos o P, que é o F, e nós temos o tav, que é o T, certo? Então, essas consoantes, elas começam uma nova palavra. Sempre elas começam uma nova palavra. Quando elas começam uma nova palavra, elas levam o pontinho do Dagesh Lene, tá certo? Ou quando começam uma nova sílaba dentro da palavra, recebem esse pontinho que nós chamamos no hebraico de Dagesh Lene, tá? Então, interessante também que 3 dessas Dagesh Lene, das begad kefat, elas mudam de pronúncia ao receberem o Dagesh Lene. Quais são? Então você tem aqui o P, o Kaf, né, e o Beit. Essas 3, quando recebem o Dagesh Lene, elas mudam de pronúncia. Elas recebem uma pronúncia dura. As demais Dagesh Lene, como nós vimos, não mudam a pronúncia continua a mesma, mas essas 3 aqui que nós mencionamos, elas mudam de pronúncia quando elas recebem o Dagesh Lene, certo? Então afeta a pronúncia. Eu vou dar um exemplo aqui para você, para ficar bem claro para você, tá certo? Por exemplo, o beit, ele com o Dagesh Lene tem um som de B, mas sem o Dagesh Lene tem o som de V. O Kaf com o Dagesh Lene tem um som de K, mas sem o Dagesh Lene tem um som de KH, que é o som de R, tá? A gente usa o som de R aqui no KH, tá? E o P com o Dagesh Lene tem o som de P, mas sem o Dagesh Lene tem o som de F. Então essas 3 consoantes do hebraico alteram a pronúncia quando elas recebem o Dagesh Lene, tá certo? Então eu vou dar só um exemplo aqui para você em uma palavra hebraica. Esta palavra aqui, por exemplo, que nós lemos vavohu, certo? Vavohu.
então, que aparece também lá no capítulo 1 de Gênesis. Por exemplo, nós lemos aqui Vavohu. Olha só, Vavo, nós temos um beit, mas esse beit aqui nós não pronunciamos como B de bola. Por quê? Porque ele está sem o dagesh lene, tá? Então eu não leio Vabohu, certo? Eu leio Vavohu por causa da ausência do dagesh lene, tá certo? Compreendeu isso? Certo? Vavohu significa vazio, quando a Bíblia diz lá que a terra era sem forma e vazia. Então, Vavohu, eu não leio Vabohu, porque o beit, embora tenha um som de B, mas sem o dagesh lene aqui, ele leva o som de V, tá certo? Então eu leio Vavohu, tá bom? Então, esta foi a nossa aula de hebraico. Nós vamos continuar ensinando algumas coisas interessantes sobre o alfabeto hebraico. Se você gostou, compartilhe, divulgue e aprenda esta língua maravilhosa. Um grande abraço, até a próxima.